amigos, olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Comunidade Hebron. Meu nome é Walter e eu estou como pastor da Comunidade Hebron em São Paulo. É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E aproveitando, eu renovo minha saudação a todos que estão aqui presentes mais uma vez, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Eu os convido para orar comigo, mas antes, lembrem-se que no último domingo do mês de outubro, nós estaremos retornando às nossas atividades presenciais. Então, nossa reunião normal se realizará aqui, em nosso prédio da Comunidade Hebron, iniciando às 17h30. Por quê? Nós vamos ter um período de louvor presencial e depois, como de costume, eu quero entrar com a palavra de Deus às 18h, ao vivo. Então nós vamos transmitir ao vivo e vamos gravar também, naturalmente. E esse vídeo ficará na internet para quem, à disposição de quem quiser assisti-lo posteriormente, tá bom? Então, hoje é um dia muito especial para nós, primeiro domingo do mês, e nós temos o hábito de celebrarmos a ceia do Senhor, a comunhão, a distribuição do pão e do vinho. Eu não vou ficar explicando tudo de novo, porque tomaríamos muito tempo, e vamos orar e vamos participar do pão e do vinho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos abençoe neste instante e abençoe cada família que está participando deste momento. Ó Pai bendito, Tu és o único e verdadeiro Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti, para glorificarmos o Teu nome, para vivermos para a Tua glória, podermos experimentar o Teu esplendor em nossas vidas e, dessa maneira, expressarmos a Tua imagem às pessoas, a fim de que elas possam ver as obras do Senhor através de nós e glorificarem o Teu nome, Tu que te assentas no mais alto e sublime trono. Por isso, Senhor, hoje nós queremos celebrar a grandeza da fé que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, quando enviou o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele obedientemente aceitou a tarefa, a missão, a cumpriu e ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, e nos deu a vida do Senhor, o Teu Espírito, e Ele habita em nós. Por isso, Pai, nós vamos tomar do pão e do vinho para celebrar, Senhor, o sentido da nossa fé. Jesus, o pão da vida, que foi selado, Senhor, a Sua vinda foi selada, a Sua aliança foi selada pela vinda de Jesus, por meio do sangue inocente do nosso Senhor derramado sobre esta terra impura. Pai, que nós continuemos firmes nesta aliança e que nós não a abandonemos por nenhuma razão, mas, Senhor, que nós possamos sempre declarar que Tu és o nosso Deus, o único Deus. Ensina-nos nesta noite os Teus pensamentos e os Teus caminhos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, por favor. Nós temos em nossas mãos o pão e o vinho. E eu gostaria de pedir um favor, se alguém pudesse me dar um copinho de vinho, porque quando trouxeram aqui, derramaram.
Então, ou alguém bebeu o vinho aí. Eu quero ver o hálito, quero sentir o hálito. Então, tá bom. Então, vamos pegar o pãozinho em nossas mãos. Todos sejam servidos, tomem o pão como símbolo da nossa fé. Este pão representa o corpo de Jesus partido na cruz do Calvário por todos nós. Então, representa também cada um de nós que estamos em Cristo e que nos oferecemos a fim de que as pessoas possam experimentar a glória de nosso Senhor. Obrigado, Cleide. Vira para lá, dá um tchauzinho. Obrigado. Foi ela que bebeu, você viu que ela veio mascarada. Então, vamos levantar o pão e vamos celebrar o Senhor. Jorge, vem aqui. Eu quero que você ore neste instante. Pode passar por frente das câmeras. Pode baixar essa máscara, por favor. Pode baixar, fica tranquilo. Está aqui o microfone. Vamos lá. Vamos orar então, irmãos. Pai querido, louvado seja o teu nome glorioso. Senhor, nesse dia, oferecemos a ti, Senhor, as nossas vidas mais uma vez. Pai Santo, também peço que tu possas, Senhor, abençoar-nos, Pai. Possamos, Senhor, chegando à tua mesa, Pai, se houver em nós alguma coisa, Senhor, que possa nos tornar indignos, que tu possa nos purificar. Jesus, tu deste, Senhor, a tua carne e a comparou, Senhor, com o pão. Pai, nós não cremos na transubstanciação, mas sabemos, Pai, que ao comermos, Senhor, declaramos, Pai, ao mundo espiritual, que nós queremos ter comunhão contigo. Queremos, Senhor, que a tua palavra, que a tua vontade, Senhor, passe a fazer parte da nossa vida. Senhor, é menos uma ceia, Pai, até a tua volta. Nós te glorificamos, Senhor, porque tu estás voltando. Nós te glorificamos, Senhor, por podermos, Senhor, participar do pão, participar do vinho, Pai, e te louvarmos por isso. Te glorificamos, Senhor, pela liberdade que ainda temos. E te agradecemos, Pai, por tudo isso que tu tens feito em nosso meio, em nossas vidas e no meio do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado, Jorge. Agora vamos comer do pão. Jesus também, depois de ter oferecido o pão aos discípulos, ele tomou o cálice e deu graças a Deus e disse: tomem, bebam, façam isso em memória de mim, porque este cálice é o cálice da nova aliança. Ele comparou o seu sangue derramado ao vinho bebido. Então, o sangue do Senhor caiu sobre a terra amaldiçoada, que perdeu a glória do Senhor, porque o nosso pecado a manchou. E quando nós bebemos o vinho, espiritualmente nós estamos declarando que ele derramou o seu sangue sobre uma terra imperfeita, e nós somos terra. Então o vinho cai, a aliança de Deus, nós relembramos a nossa aliança com Deus, ok? Eu vou pedir que o Fausto venha aqui, não vai derramar o seu copinho, então pode vir e ele vai orar por nós, e nós vamos tomar o vinho. Ó Pai querido, Pai amado, Senhor, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo teu sangue derramado na cruz, Senhor, simbolizado por este vinho, Senhor, que nós vamos tomar neste instante, Pai.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse vinho representa o teu sangue, que nos purifica, que nos liberta, que nos livra, Senhor, do mundo, Senhor, e nos prepara para a eternidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse instante declaramos o nosso compromisso com a tua aliança, com o teu sangue. Declaramos o nosso desejo de permanecer firme na tua obra, perseverante, Senhor, no ministério que o Senhor colocou em nossas vidas, compromissados com o teu reino, Pai. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa caminhada, nessa perseverança, Senhor, nessa jornada rumo ao teu reino, Senhor, rumo ao teu trono, Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de celebrarmos, Senhor, a tua aliança conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos beber do vinho. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor por esse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, o Deus de toda consolação, nunca ausente, sempre presente com o seu povo e cuidando. O Deus que nos escolheu, nos chamou para propósitos especiais, elevados, para sermos cooperadores da história que Ele escreveu neste mundo. Louvado seja o teu nome, Pai, para todos sempre seja louvado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Eu quero chamar o Paulo. Você vai orar agora, Paulo, para que nós possamos iniciar essa ministração da palavra de Deus. Eu quero que você, peço a você que ore. Vem, Paulo. Tá com medo, rapaz? É que ele está vestido assim, ele saiu lá de perto da Gaviões da Fiel, ele veio correndo. Então, por que será que ele correu? Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno e todo-poderoso. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento único, Pai, que o Senhor tem permitido em nossas vidas, Senhor. Pai, abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar as verdades maravilhosas da Tua lei, Pai. Que os nossos corações estejam abertos e receptivos, Pai, para recebermos a Tua mensagem, os Teus conselhos, os Teus princípios, Pai. Que nós possamos, Pai, aplicá-los no nosso dia a dia, Senhor. Que não desprezemos, Pai, nada que for dito nesta tarde. Que nós possamos, Pai, valorizar tudo aquilo que temos recebido, Pai. Abençoe a vida do Walter, use grandemente a vida dele, Pai, para que Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Louvado seja Deus. Vamos, como de costume, lermos, ou melhor, vamos, como de costume, ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, para que nós assimilemos os objetivos da palavra de Deus. Toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade,
condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito bem. Eu quero compartilhar com vocês hoje este tema. No caminho da dor, podemos ver a glória de Deus. No caminho da dor, podemos ver a glória de Deus. Há quem diga que nós apenas vemos a grandeza de Deus quando tudo vai bem, quando não temos nenhum sinal de insegurança, de crise, de dor, de turbulência, de tribulação. Mas limitarmos a Deus dessa maneira é um sacrilégio, é um grande engano. O nosso Deus é poderoso, muito grande, e nós o vemos em todo o tempo. Vocês não devem se esquecer quando Isaías escutou os anjos no céu, declarando a grandeza de Deus, e eles diziam, os serafins, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia com a sua glória. Se as pessoas não veem a glória de Deus, é porque elas estão olhando para outro lugar, para outra situação, para outra pessoa, para outro Deus imaginário. O nosso texto base está em Jó, capítulo 42, versículos 1 ao 6. E eu gostaria de ler esse texto com vocês e comentá-lo a seguir. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste, como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante? É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Jó 42, versículos 1 ao 6. Eu creio que vocês sabem que a escola de Deus, porque Deus é o maior professor que nós conhecemos, a sua escola envolve dores aos seus filhos. Gostemos ou não da ideia, a escola de Deus implica, às vezes, em sofrimentos. Mesmo que nós não entendamos esses momentos plenamente, como eu tenho explicado numa certa constância a vocês, esses momentos se transformam em instrumentos para que conheçamos mais sobre a sua graça e, por que não, sobre a sua grandeza, sua glória, sua justiça, misericórdia, poder. É verdade que no sofrimento, quando nós sofremos, descobrimos verdadeiras riquezas que não observaríamos, que não descobriríamos em momentos de grande alegria. Por quê? Porque em períodos de sofrimentos, de dores, nós nos tornamos mais pensativos, reflexivos, introspectivos. E nesses momentos, nós passamos a nos conhecer melhor. Percebemos
que não somos tão fortes como imaginamos. Ou descobrimos que crescemos um pouco mais na força, na coragem, que estamos sabendo como reagir a uma determinada circunstância. Então, em momentos de crises, de dores, descobrimos primeiramente a nós mesmos, se sabemos ou não reagir segundo os princípios da palavra de Deus à circunstância. Além do mais, nós passamos a conhecer mais a Deus por toda a ajuda que Ele nos dá. Isto é, caso nós expressemos honestamente a nossa dependência dEle. Eu quero usar para esta meditação o exemplo do homem Jó, um patriarca, que viveu antes de Moisés, que em meio às suas dores e sofrimentos, aprendeu muito sobre si, como passou também a conhecer Deus melhor. Ele descobriu a grandeza de Deus. Mas Walter, Jó não era um homem de Deus? Era. Mas preste atenção, você pode estar fazendo a obra de Deus, você pode estar andando com temor ao Senhor, respeitando a Deus, correto? Não fazendo nada de errado, ensinando a sua família a andar nos caminhos do Senhor. Porém, você pode fazer tudo isto pela tradição oral que você recebeu, pelos ensinamentos de seus antecedentes, daqueles que o antecederam, pais, avós. Mas, ao mesmo tempo, você pode não estar experimentando aquilo que deveria experimentar. Então, Deus precisa trabalhar nesta vida para quebrar sequências psicológicas que podem enfraquecer-nos, mas também pode servir de experiência a outros que nos observam. Uma vez que nós sabemos que usaremos a vida de Jó como exemplo, e que ele aprendeu muito sobre si e sobre Deus, o que Jó aprendeu sobre Deus e sobre si que nós podemos aprender? Primeiro, eu não vou usar muitos exemplos, eu vou dar 4 exemplos pelo menos. Sobre Deus, ele aprendeu uma verdade sobre Deus: nada é impossível para ele. Nada é impossível para Deus. Vocês creem nisso? Por que nós estamos declarando isso? Por que eu digo que Jó aprendeu isso? Porque nos versos 1 e 2, no versículo 2, na parte A do segundo versículo, então ele, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço. Ele está respondendo a Deus: eu reconheço que para ti nada é impossível. O que ele está reconhecendo? Ele está reconhecendo um atributo de Deus, a sua onipotência. Deus é o Todo-Poderoso. Ele reconhece a onipotência divina em toda a natureza, em contraste à fragilidade humana em todos os seus aspectos espirituais, psicológicos e físicos. Por que espirituais, psicológicos e físicos? Porque nós temos uma norma, uma tendência, uma mania de criarmos a nossa própria religião. Uma religião fraca, totalmente dependente
das emoções e não de verdades. Tá? Então se trata de uma religião simplesmente filosófica. Na área psicológica, nem se fale. O nosso centro de emoções, desejos, vontades, pensamentos. Imagine como nós construímos tudo isso. Nunca vimos tantas pessoas vivendo à beira da neurose. Quando nós nos sentimos fragilizados, nos tornamos presas fáceis de pessoas que tentam tirar proveito de nossa fragilidade. Somos às vezes tolos, andando de braços dados com o nosso maior inimigo, porque temos medo de confrontá-lo, temos medo de desmascará-lo. Algumas pessoas são tão tolas que andam com seus inimigos e por medo de desmascará-los, continuam andando com eles e dizem assim: eu ando, mas com um pé atrás. Você não percebe, mas o fato de você estar andando com pessoas com quem você não deveria andar, mesmo não fazendo nada do que elas fazem, tudo que elas são, psicologicamente está entrando em você, enfraquecendo a sua vida, e é uma questão de tempo para você desmoronar. Então eu sugiro que você leia o Salmo 1, tá? O Salmo 1 diz que você não deve ficar com as pessoas que são pagãs, você não deve sentar à roda daqueles que zombam de Deus. Por quê? Você pode dizer assim: não, mas não acontece nada comigo. Acontece sim. Existe uma transferência espiritual e psicológica dessas pessoas para você. E em um momento em que você menos espera, você se torna muito parecido a elas. Jó entendeu que Deus pode tudo e que ele não deve ser questionado. Porque Jó, em algum momento da sua vida, passou a questionar Deus. Jó assumiu uma figura de um homem que quis entender Deus filosoficamente. Queria que Deus lhe desse explicações sobre tudo o que estava acontecendo na vida dele. Nós sabemos que o Senhor, Deus, Ele cria situações, as quais já temos aprendido, que são difíceis para entendermos. Mas não importa o que Ele faça, não importa o que Ele cria, não importa o que Ele venha permitir em nossas vidas. Pois o quê? A sua justiça e os seus caminhos não podem ser questionados, porque o Senhor é correto e justo e sabe muito bem o que faz. Nós não andamos com Deus tendo como base a filosofia. Hoje em muitas igrejas é mais mencionado filósofos e pensadores do que propriamente a verdade e a palavra de Deus. Às vezes eu ouço alguns pregadores que citam até Marx, por incrível que pareça, esse louco Marx, que infelizmente ainda está na mente de muitos birutas no nosso tempo, controlando uma gama de gente que quer o mal das pessoas, usando seus pensamentos apenas para enriquecerem a si próprios e suas famílias. Mas enfim, é Kant, é Marx, é Nietzsche, é uma série de homens que estavam afastados do conhecimento de Deus, que olhavam para os homens tentando dar explicações às suas atuações.
Mas quando você vai à Bíblia, você descobre o porquê os homens são como são. E a resposta está numa palavra: pecado. Eles pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é o afastamento de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a vida elevada, que nos chega por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que anda com Deus, tendo como base a filosofia, olha para o seu interlocutor, no caso Deus, ou a pessoa qualquer com quem está falando, e diz, e questiona, e indaga: de onde você tirou essa ideia? Por que você está me dizendo isso? Assim é a pessoa que tem Deus sobre uma base filosófica. Por que Deus está fazendo isso? Você nunca ouviu pessoas dizendo: você tem que orar pedindo a Deus que lhe explique por quê? Isso é base filosófica. Quando Deus determina alguma coisa, você não tem que questionar Deus, porque Ele é a única autoridade. Você pode questionar uma pessoa como eu, que toma uma atitude em relação a você, então você diz: Walter, por que você fez isso? Por que você falou isso? Por que você pensa assim? Aí tudo bem, eu não sou a autoridade máxima, mas quando você está diante de Deus, não há como questioná-lo. Ele é justo e correto em tudo o que faz. Ele é perfeito. Não existe em Deus nenhuma variação, não existe mancha. Todo dom perfeito vem do nosso Pai. Então, aquele que anda com Deus, tendo como base aquilo que ele aprende da Bíblia, da palavra de Deus, a Deus ele não questiona, ele obedece. Ele diz: Senhor, tu estás falando isso, eu aceito, mas eu não sei como fazer, como posso fazer, como isso pode ser feito, eu sou fraco, mas eu aceito porque tu és poderoso, eu tenho certeza que o Senhor irá me ajudar, eu sei que está escrito, eu me rendo. Me ajuda, Senhor, a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Ele não discute com Deus. Ele olha para si mesmo e reconhece a sua fragilidade, mas ele também reconhece o poder, a onipotência daquele que tem o mundo e a história sob suas mãos e seu controle. Infelizmente na igreja existem muitas pessoas seguindo o cristianismo com base na filosofia e vivem discutindo com Deus em todo o canto. Por quê? Por quê? Por quê? Deus não te dará nenhuma explicação, meu amigo. Deus deve ser obedecido, não é assim que está escrito na Bíblia? Que Deus nos chamou para que nós o temamos e o obedeçamos. Jamais o questionemos. O apóstolo Paulo diz: quem é o homem para dar conselhos a Deus? Quem é o homem para discutir com ele? O profeta disse: por acaso o barro pode dizer para o oleiro sobre a forma que ele dará ao vaso? Não se questiona a Deus, Ele é a autoridade máxima, Ele diz e está feito. Olha o livro de Gênesis, ele diz: haja luz e houve luz. As trevas não podiam questioná-lo, nada podia questioná-lo. Deus disse: assim se faça, e assim se fez. Certa vez um rabino procurou Jesus na calada da noite
O seu nome, Nicodemos. E ele olhou para Jesus e disse: Mestre, Rabino, ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz, se essa pessoa não vier de Deus. E então Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos o questionou. Por acaso você encontra no texto Nicodemos dizendo: por que o Senhor está dizendo isso? De onde o Senhor tirou isto? Nicodemos sabia muito bem o que ele estava dizendo. Jesus estava citando um texto de Ezequiel. E então Nicodemos olhou para si e disse: Senhor, como eu, sendo um homem tão velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? Ele tentou se esquivar. Ou então ele reconheceu sua fragilidade intelectual. Ou ele não se lembrou do texto. Como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? E então Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, você é um mestre da lei e não sabe isso? Você não se lembra disto? Aquele que nasce de pais humanos é apenas um ser humano, mas aquele que nasce do poder do Espírito Santo é filho de Deus. O seu nascimento é espiritual. Ele se arrepende, confessa a Deus, se rende a Deus, ele ouve a voz do Espírito, o Espírito gera nele uma vida e ele se transforma em um novo homem. E Nicodemos ouviu aquilo. E aquilo entrou no seu coração, porque no fim dos evangelhos nós encontramos Nicodemos envolvido com os discípulos de Jesus. Alguma coisa aconteceu na vida dele. Ele não questionou Jesus, ele aceitou a palavra do Senhor. Se Deus está dizendo para nós: eu não quero que você se relacione com essas pessoas ou com esta pessoa, você não vai dizer: mas por quê? Eu disse outro dia sobre a filha de Ló, filha de Jacó, Diná. Ela olhava as moças andando e dizia: onde essas moças bonitas vão? Eu quero saber onde elas vão. E ela então começou aí um dia a imaginar: eu vou atrás delas, eu quero descobrir onde elas vão. Havia algum problema dela ir atrás só para descobrir onde elas iam? Nenhum. Mas não era o plano de Deus. Ela estava curiosa. Ela começou a questionar: por que eu sou assim e elas são assim? Por que elas se vestem dessa maneira e eu não? Por quê? Você muitas vezes questiona: por que eu tenho que estar numa reunião da igreja? Por que eu não posso estar lá em numa balada? Por que eu não posso estar com certas pessoas? Por quê? Porque Deus determinou que você deve se congregar. Por que eu tenho que anotar os ensinamentos de Deus? Por quê? Porque você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Ele. Enquanto você estiver questionando Deus na sua vida, você não vai crescer. Tudo que você tem é ensinamento oral. Enquanto você não reconhecer a grandeza de Deus, você não cai aos seus pés. Enquanto você não reconhecer a grandeza de Deus, você não se rende a Ele, você não se submete a Ele. Essa é a grande lição do livro de Jó. Além da sua paciência, é claro. Mas muito bem, vamos continuar. Essa vida que Jesus ofereceu a Nicodemos, e essa vida que Jesus nos deu, independe das circunstâncias que nós enfrentemos ou enfrentamos. Mas escute bem o que eu vou lhe dizer. Chega um momento em nossas vidas que não basta vermos
milagres divinos, para declarar que Deus é poderoso, porque em algum momento Ele pode não realizar milagres, em algum momento Ele pode não te curar. E se você está acostumado a declarar a grandeza de Deus só por causa dos milagres, quando Ele não realizar o que você gostaria que Ele fizesse, você deixará de declará-lo como a pessoa que você sempre confessou ser grande, poderoso. De repente você se decepciona. Lembre-se que o poder de Deus se acentua em nossas mentes quando nós conhecemos quem Deus é, quando nós conhecemos o seu caráter. Não é simplesmente pelo que Ele faz, é pelo resultado do que Ele faz. O fato de uma pessoa ser curada não vai tornar Deus grande, mas o fato de uma pessoa ser curada e ela permanecer no caminho do Senhor, rompendo seus laços com o estilo mundano de viver, então Deus se torna grande nesta vida. Mas enquanto ela não rompe os seus laços com o mundanismo, com a vida de pecados, com pensamentos imundos, pornográficos, Deus não é grande, nunca será. Eu estou aqui para falar a verdade. Quando nós conhecemos quem Deus é no seu caráter, então nós entenderemos as razões de tudo o que Ele faz. Para que nós aprendamos e vejamos a sua natureza poderosa, muitas vezes Ele nos conduzirá para dentro de situações boas e outras que nós consideramos más. Até que nós reconheçamos a nossa fragilidade humana em contraste à sua, que é poderosa, e nos rendamos a Ele humildemente. A partir desse momento, quando isto acontece, nós saímos da crença superficial e ingressamos numa experiência íntima e poderosa com Ele. Não existe conversão fora disso. Se o homem não reconhecer a sua fragilidade, se o homem não reconhecer sua vida de pecados, se o homem ou o moço, a moça, a mulher, não reconhecerem que estão afastados de Deus, que não se preocupam em conhecê-lo melhor, essas pessoas não se converteram. Portanto, para Deus, nada é impossível. Até mesmo nos colocar no caminho de dor, para nos ensinar lá. E se Ele quiser, Ele pode nos tirar de lá a qualquer instante. Ele pode realizar milagres, Ele pode curar, Ele pode parar a terra, a rotação da terra, Ele pode parar o movimento, essa velocidade astronômica da terra em volta do sol, Ele para tudo se quiser. Ele é Deus e não deve ser questionado, porque Ele pode tudo. Ele é soberano, todo-poderoso. E por isso nada é impossível para Ele. Portanto, que a nossa confiança nele nunca se abale, mas que nós permaneçamos arraigados na força do seu poder. Não é à toa que Paulo nos ensina que nos dias maus nós temos que estar revestidos com a força do seu poder, porque Ele pode tudo. O que mais Jó aprendeu sobre Deus? Os planos do Senhor não podem ser impedidos.
Os planos do Senhor não podem ser impedidos. No verso 2, na parte B, diz: e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Como nós gostamos de ouvir aquela frase: Deus tem um grande plano na sua vida. Alguém aqui já ouviu isso? Que está presente aqui. Você que está em casa, levante a mão aí para quem alguém do teu lado veja se você já ouviu isso. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Deus tem um grande plano na sua vida. E no que nós pensamos quando ouvimos isso? Eu vou listar algumas coisinhas aqui. Riqueza, bens materiais, boa vida, fama, prestígio, sucesso, saúde, relacionamentos, viagens, tudo isso sobre a terra. Em nenhum momento se menciona eternidade. Em nenhum momento se menciona perdão dos pecados. Em nenhum momento se menciona relacionamento com Deus. Quando nós ouvimos esta frase, Deus tem um grande plano na sua vida, nós nunca pensamos em perder algo. Nós nunca pensamos que podemos perder tudo o que temos de uma hora para outra. Sermos pobres, ficarmos doentes. Tínhamos uma saúde de ferro. Comíamos prego, parafusos, dentes não quebravam. Pegávamos pedra e mastigávamos. Agora não temos mais dentes. O dente cai no copo. Cai na sopa. Os músculos onde estão? Enfim. Quando alguém diz Deus tem um grande plano na sua vida, nós não pensamos em passar por pressões e sofrimentos. Não pensamos em adversidades, inimizades, brigas conjugais, problemas com filhos. Não pensamos. Pensamos em riqueza. Quando eu olho para a palavra de Deus e penso se vamos ou não ficarmos ricos ou pobres, sinceramente eu não sei. E nós não sabemos. Mas nós sabemos que está escrito em Provérbios 22:2, que Deus não faz diferença entre o rico e o pobre, porque Ele é o Criador de ambos. A Bíblia diz que Deus criou o rico e criou o pobre. Que conforto, hein? No entanto, tanto o rico como o pobre possuem algo que determinará o julgamento divino sobre eles. Sabe o que é? O modo como ambos permitem que os seus olhos sejam iluminados por Deus. Se eles não entenderem a razão porque Deus os criou para serem ricos, ou porque Deus os criou para serem pobres, e eles não seguirem o caminho de Deus, dentro da determinação divina, serão julgados por causa disso, como pessoas injustas, dignas de não serem aceitas na eternidade, ao lado dele. Porque eles não vivem uma vida aprovada por Deus, eles não se rendem.
Para eles, Deus não pode nada. Eu vejo nas igrejas hoje o pobre fazendo campanhas, correntes e tudo mais para ficarem ricos, porque eles não aceitam a condição que Deus lhes deu. Porque um homem está pregando lá dizendo: Deus não quer que você seja pobre. Talvez um ou outro ali Deus não queira, mas Deus não vai tornar todos ricos. O que Deus quer é que você aprenda lições muito maiores. Deus, eu aprendo na Bíblia, que Deus tem o poder para tornar o pobre em uma pessoa rica. Mas também aprendo na Bíblia que Deus pode empobrecer o rico, torná-lo pobre. Basta ler 1 Samuel capítulo 2, versos 7 a 8 e você verá isso. No entanto, Deus tem planos, tanto para um como para o outro. Seja ele homem ou ela mulher. Então, na vida com Deus não existe plano B, meu amigo. Só existe o plano A. Porque o plano A é o plano de Deus e ele sempre dá certo. Não fique tentando escolher um caminho secundário. Só existe um caminho e ele se chama caminho estreito. E o nome maravilhoso para este caminho é Jesus. Portanto, sabe qual é o grande plano de Deus para a sua vida sobre a terra? Não é riqueza, pobreza, não é nada disso. O grande plano de Deus para a sua vida é que você seja íntegro e totalmente dedicado a Ele. Você já ouviu isso? Quando alguém chegar para você: Deus tem um grande plano na sua vida, o que você está querendo dizer? Que você seja íntegro, honesto e tenha uma vida dedicada a Ele. Pronto, esse é o grande plano que Deus tem para a sua vida. Porque então você será restaurado, caso você viva dessa maneira. Tudo que nos acontece ao longo dos nossos dias obedece aos propósitos divinos. E nós deveríamos nos sentir honrados por termos nascido na época que Ele determinou. Porque quando nós sentimos honrados e glorificamos a Deus, nós o honramos por nos tornarmos instrumentos ou cooperadores seus, para que os seus propósitos se realizem. Jó perdeu tudo o que possuía, ficou doente, mas no meio daquele transtorno, daquela adversidade, daquela crise, ele descobriu algo maravilhoso, que Deus estava por trás de tudo. Deus estava trabalhando para o seu bem. Deus tem um grande plano na sua vida. Ele vai trabalhar para o seu bem. Mesmo que você ande por vales sombrios, da cor da morte. A Bíblia, que nós tanto amamos e lemos, ela não esconde as imperfeições e fraquezas humanas. Mas ela claramente expõe as fraquezas e falhas de profetas, de reis, de homens que serviram a Deus, para mostrar que eles eram e são como todos nós. Pois só existe alguém que andou de modo perfeito, que nunca contou uma mentira, que nunca pecou sobre a terra, e eu estou falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele foi perfeito. Entenda que quando Deus determina, pela razão dos seus propósitos, que algo deve acontecer, aquilo que Ele decretou acontecerá. Que nós saibamos, então, nesses momentos, termos atitudes corretas, isto é, bíblicas, para que nós andemos com toda a confiança e acreditemos, sem vacilar, que tudo que Ele faz é para o nosso bem, a fim de que sejamos úteis, tanto a Ele, quanto à sociedade e a todos que se acercam de nós. Então, meu amigo,
Essa mensagem aqui não é fácil. Ela nos puxa pela orelha de cá, pela orelha de lá, e tenta abrir nossos olhos para uma realidade que nós não queremos ver. Em terceiro lugar, o que Jó aprendeu sobre si. Jó foi precipitado em muitas das suas declarações. Incrível isso, não é? Eu acho que alguns de vocês nunca imaginaram ouvir isso, não é? Mas ele foi. Veja só o que o versículo 3 do nosso texto base nos diz. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Olha lá. Olha Jó tentando tratar as coisas de Deus filosoficamente. Ele deveria olhar para Deus como a autoridade máxima e baixar a cabeça. Mas ele colocou em dúvida a sabedoria divina. E ele diz, como eu me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante? É que falei de coisas que eu não compreendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim. E que eu não podia entender. Quando eu falo com vocês alguma coisa que vocês não entendem, vocês podem chegar para mim e dizer, Boto, o que você falou? Por que você falou? Qual é a razão? Onde você quer chegar? Mas quando Deus diz, saia daqui, vá até o portão, você não vai dizer, qual a razão disso? Não, simplesmente você sai e vai. Porque você sabe que ele é correto e ele tem propósitos excelentes. É assim que age um convertido. Palavras precipitadas não trazem alívio a ninguém. Por quê? A precipitação sempre nos leva a sermos imprudentes, ansiosos e interiormente revoltados. Jó expressou tudo isso, você sabia? Jó expressou revolta, Jó expressou ansiedade, Jó expressou imprudência. Nós gostamos de citar o versículo que ele falou com a mulher. Você fala com uma doida. É verdade, ele agiu bem ali. Jó não pecou. Mas no seu recôndito, lá no seu fundinho, lá no seu lugarzinho secreto, ele desafiou a sabedoria de Deus. Quando nós estamos enfrentando conflitos interiores, com os nossos pensamentos e sentimentos, nós ficamos ansiosos, ou não é verdade? E a ansiedade se transforma, sabe no quê? Num trampolim para a imprudência e a precipitação. Rapidinho. A ansiedade é louquinha para empurrar você e a mim ao precipício da imprudência e da precipitação. Há quem diga neste mundo que desabafar é bom. Vai, desabafa. Na verdade, ele quer saber o que você pensa para depois fofocar. Por isso que refletir sobre tudo é melhor. E então, a verdade é que tem que prevalecer. Cuidado com essa história. Não incentive as pessoas a desabafarem. Vai, desabafa, joga tudo para cima de mim. Porque depois eu vou ter 1 milhão de histórias para contar. 1 milhão de pontos para aumentar. Para com isso. Ensine a pessoa a refletir. E que prevaleça a verdade do Senhor, a verdade eterna sobre a vida dela. Sem refletir, Jó desabafou.
e disse bobagens, disse coisas que não deveria dizer. Eu vou dar 2 exemplos só, mas tem muitos no livro. Posso dar 2? Os daqui disseram que pode, você que está atrás da câmera não disse nada. E eu não ouvi você dizer nada. No capítulo 3, versículos 2 ao 4, Jó disse: maldito, isto é, seja desgraçado, destruído, exterminado. O quê? Maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, isto é, que ele caia na obscuridade, no esquecimento, que aquele dia seja ignorado, que Deus lá do alto não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine. Neste mesmo texto, se você continuar lendo, eu peço que você leia depois o capítulo 3 inteiro de Jó, você vai descobrir que ele pediu que fosse um aborto, que ele morresse no ventre da mãe, que ele fosse abortado. Esse é um exemplo. O segundo exemplo está aqui, ó, em Jó capítulo 13, versículos 20 ao 24. Ó Deus, eu te peço apenas 2 coisas, e assim não me esconderei de ti. Como que alguém pode se esconder de Deus? Voltemos, versículo 21. Não me castigues mais, e não me faça sentir tanto medo. Deus estava castigando. Deus estava, o nosso conhecimento da história diz que Deus estava provando, para mostrar a Satanás o quanto ele era fiel, e ele está entendendo de outra forma. Verso 22, ó Deus, chama-me ao tribunal, e eu responderei, ou eu falarei primeiro. Espera aí, quem é a autoridade aí? E eu falarei primeiro, e tu responderás. E o Senhor vai responder as minhas perguntas. Parece aquelas igrejas que falam: eu determino. Está vendo a bobagem que você faz? Quanta verdade, hein? Então no verso 23, Jó diz: quantas faltas e pecados cometi? Só faltava Deus responder: olha, você quer 1 quilo? 1 tonelada? De que erros e pecados sou acusado? Você quer um pergaminho, Jó? Um rolo? Uma capivara? No verso 24, por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Mas Deus acabou de dizer para Satanás que não existe ninguém sobre a terra como Jó. E ele, que servia a Deus como patriarca, que oferecia sacrifícios pelas pessoas e pelos filhos, agora chama Deus de inimigo. Nos 2 exemplos, eu vejo que Jó reclama do seu nascimento, e eu vejo que Deus não despreza a criança que nasce, e por isso é que nós cristãos desprezamos todo aquele que defende o aborto. Uma criança que nasce de um aborto, de um estupro, ela não deve ser morta. Isso é assassinato. Todas as coisas que acontecem na vida acontecem com a permissão de Deus. E nenhuma vida vem a este mundo sem a permissão de Deus. Agora, se a vida da mãe estiver em risco, é uma coisa para se questionar.
Mas matar uma criança, você injetar um veneno na criança que vai queimando suas perninhas, e dá para se ver. Eu mostrei um filme um dia para vocês aqui, a boquinha da criança querendo gritar no ventre, abrindo a boca de desespero, quando suas carnes estão sendo desintegradas. E vocês, políticos evangélicos, mentirosos, defendendo isso, não conhecem a Bíblia, nem Deus vocês conhecem, nem convertidos são. O cristão verdadeiro é contra o aborto, ele é pró-vida. Nenhum ser vem a este mundo sem a determinação divina. Lembra do Salmo 139? Antes que meu corpo fosse formado no ventre da minha mãe, tu já sabias tudo, como eu seria, e os meus dias já estavam escritos. Você tem a coragem de interromper uma vida que Deus escreveu, o seu destino. Cambada, vocês não valem nada. Vocês não têm escrúpulos. Deus jogará vocês no inferno para serem queimados e torturados eternamente, caso não se arrependam. Deus jamais ignorará o dia em que nascemos. Por quê? Porque quando Deus põe alguém neste mundo, essa pessoa vem com uma missão, sabe qual é? Expressar a sua glória. Mostrar a sua majestade, o seu esplendor. O que nós expressávamos antes de Cristo, senão maldade, pornografia, imundícia, palavras obscenas, mentira o tempo todo. Paixões exacerbadas. Acertei hoje, hein, a palavra. Paixões exageradas, sem controle. Isso dá vergonha. Olhar para o passado é vergonhoso. É por isso que nós temos o olhar focado na eternidade, no lugar de pureza, onde não existirá mancha, nem pecado, nem choro, nenhuma lástima poderá estar lá. Já falei demais, não é? Meu irmão, Deus nunca será o nosso inimigo, pelo fato de permitir que passemos por lutas e aflições, porque nessas situações nós descobrimos, caso reflitamos biblicamente, nós descobrimos nossas fragilidades, o quanto precisamos da sua ajuda, da sua atuação em nossas vidas e dos seus ensinamentos. Nós precisamos aprender o quanto nós temos cometido, quantos pecados nós temos cometido e quantos erros temos praticado. Mas Ele espera que o nosso comportamento nesses momentos se transforme em um caminho para que a graça divina nos alcance e por meio de nós alcance muitas outras vidas. O fato de Deus estar em silêncio muitas vezes não significa que Ele se escondeu, como diz Jó. Por que te escondes? Por que me tratas como inimigo? Deus não está nunca ausente de nós. Ele nunca se ausenta dos seus filhos. Não há nada neste mundo ou em qualquer lugar que possa nos separar do amor de Deus. Não foi assim que disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39? Vejamos suas palavras. Ele diz, Paulo, o apóstolo: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo.
Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. E por último, o que Jó aprendeu sobre si? Jó confessa que se envergonha pelo fato do seu conhecimento de Deus ser tão superficial. Ele descobriu que precisava confessar a sua vergonha. O fato de estar andando com Deus e não conhecê-lo profundamente, intimamente. O fato de conhecer a Deus apenas superficialmente. Por isso, meu irmão, o caminho da dor é uma grande escola. Escola esta que nós não queremos frequentar. Preferimos o barzinho, encher a mesa de cerveja ou de coquetéis, onde toda conversa imunda e suja é jogada à mesa. E depois, com a cara lavada, dizemos: Deus, te amo. Você não testemunha a ninguém, você não fala a ninguém, todos estão vendo, você é igual a mim. O que você vem falar de religião, rapaz? Nesses momentos de dor, aprendemos muito sobre nós mesmos, sobre o valor da nossa fé, da nossa submissão a Deus. E não é só isso, mas nós aprendemos a enxergar a sua glória. E sabemos que estamos sendo aperfeiçoados por Ele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque essas pessoas foram chamadas para serem como Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus, para agirem como Jesus. Então Jó sai do nível da superficialidade para o nível da profundidade e intimidade com Deus. Ele passou a conhecer a Deus de uma forma mais pessoal e íntima. Quando Jó diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Olha a declaração deste homem. O que lhe parece essa declaração? Parece que Jó realmente aprendeu sobre Deus pela tradição oral. Mas nunca se envolveu realmente com a sua pessoa profundamente. Jó foi um instrumento que Deus usou. Deus permitiu que Satanás o tocasse para que o próprio Deus descesse do céu e começasse a falar com ele, uma experiência que ele nunca teve. No seu momento de dor, lembre-se, o Espírito de Deus geme. E Ele estará falando com você de uma maneira tão especial como você nunca experimentou. A partir daquele momento, Jó não apenas conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele estava contemplando o esplendor de Deus, pois o conhecimento do Senhor não estava somente na sua mente, mas estava agora em toda a essência do seu ser. O conhecimento de Deus estava dominando agora sua mente e todo o seu corpo. Lembra-se, o grande plano de Deus é que você tema a Deus e tenha uma vida dedicada a Ele.
Esse é o grande plano de Deus. No tempo determinado por Deus, Jó recebeu 2 vezes mais de tudo que ele tinha. Ou não é verdade? Então muita gente gosta de pregar isso. Olha, se você agir como Jó. Agir como Jó como? Questionando Deus. Alguém te explicou isso? Agir como Jó como? Chegar para tua mulher, você chega para tua mulher e fala, você é uma doida. Ou então chega para o teu marido, você é um doido. Se você parar de tratar Deus filosoficamente e se render a Ele e fazer o que Ele lhe pede, parar de ficar dando desculpas o tempo todo, mas ser honesto, Senhor, eu não sei fazer, me ensina que eu vou e faço. Muitas vezes eu não tinha força para estar aqui, mas Deus colocou dentro do meu coração, vá. Muitas vezes eu estive aqui entre vocês com a quimioterapia pendurada. O meu hálito, o meu sabor, como fala? Meu paladar, obrigado, era puro remédio. E Deus me honrou. Eu não posso dizer a vocês que tenho hoje toda a força do mundo, não tenho mais. Porque Deus me tirou por meio desta doença. Mas eu sou um homem forte na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Porque a minha força não é minha, é Ele. É aquele que habita em mim. Porque aquele que habita em mim, aquele que habita em você, é maior do que aquele que habita no mundo. Portanto, se você quer andar com Deus, pare de investigar, pare de averiguar o quanto você tem ou não tem. Não diga que é feliz porque você tem ou é infeliz pelo que não tem. Mas alegre-se em Deus pelo que tem. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos nós contentes. De acordo com o que nós estamos ouvindo, fatalmente seremos provados pelo que aprendemos. Dentro de alguma circunstância criada por Deus. Nela nós descobriremos o nosso nível de conhecimento sobre Ele e de relacionamento, a nossa intimidade, a nossa confiança nele. Portanto, eu peço que você avalie o seu conhecimento e a sua experiência íntima com Deus, através de Jesus Cristo e da palavra santa, sagrada do Senhor. Como o seu relacionamento com Deus pode se aprofundar? Como você pode ser mais disciplinado com a palavra de Deus e as suas orações? Como você irá permitir que Deus se envolva em cada detalhe da sua vida, no seu cotidiano, em cada situação da sua vida, em cada momento? Meu irmão, nunca deixe de crescer tanto no conhecimento de Deus, e que a partir dele, no conhecimento de si mesmo. No caminho da dor, nós conhecemos a nossa ignorância. E é a partir da nossa ignorância que passamos a conhecer Deus melhor. Isso é uma grande verdade. Jó disse isso. Como me atrevi a falar, a duvidar da tua sabedoria, sendo que eu sou um ignorante? E foi a partir da sua ignorância que ele conheceu Deus. Eu não duvido em afirmar a vocês, no caminho da dor, podemos ver a glória de Deus, pois pouco nele pensamos e aprendemos em dias
de festas. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe cada coração, cada vida que ouviu esta mensagem. Que a porção dedicada a cada um permaneça sobre solo fértil ou dentro dele, para que essa semente germine e produza frutos. Pai bendito, abençoe aqueles que tiveram coragem de estar aqui e abençoe o retorno da nossa igreja, Pai, que nós possamos vibrar com esse retorno e mostrar que nós te amamos e que estamos no teu caminho sem medo. Pois aquele que é fraco, realmente é fraco. Aquele que é fraco nas crises, realmente é fraco. Que o Senhor nos dê um espírito de coragem para confiarmos em Ti em todo o tempo. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Tenha uma ótima semana e até terça, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até mais. Amém. Deus,
tão grande.